Meus irmãos, graça e paz. Aproveitando que você já está de pé, pegue sua Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro dos Reis, ou livro de Segunda Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 16 e 17. Segundo livro dos Reis, Vitória, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Até aí os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor por esse culto abençoado que nós estamos aqui participando, né, irmãos? Cultuando ao Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando agora também pela ministração da sua palavra. Você que veio aqui hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a nossa vida. Eu acho interessante que falar assim, porque a maioria de nós, quando vamos para a igreja, a gente não vai para a igreja com esse pensamento, né? Não vou lá porque hoje Deus vai falar comigo, né? A maioria nós já estamos muito acostumados a vir para a igreja e às vezes o nosso desejo mais é participar da adoração. Vou lá louvar o Senhor, exaltar o Senhor. Eu sei que o ministério de louvor vai cantar aquela canção que eu gosto e tal. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Você que veio aqui hoje esperando ouvir uma palavra da parte de Deus, Deus tem uma palavra para a sua vida. E mesmo você que não pensou isso, que não passou isso ao seu coração hoje, Deus também tem uma palavra para a sua vida nessa noite. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela age por si só. Quando existe verdade, quando o pregador não está falando nenhuma mentira, não está enrolando, mas quando ele fala a palavra de Deus, na verdade, essa palavra ela tem um efeito. E ela nunca volta vazia, nunca retorna vazia. Mas ela faz aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o seu coração seja alcançado nessa noite. Por isso, como disse o pastor aqui hoje, você não veio aqui em vão. Você veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para a nossa vida, o 2 Reis, capítulo de número 3, que nós lemos aqui, é uma palavra muito interessante. Esse texto, a gente não costuma ler esse texto. A gente não costuma parar para analisar esse texto. A maioria de nós só leu esse texto quando leu a Bíblia toda. E passou por ele, e às vezes nós passamos por muitos outros textos da Bíblia e nós não percebemos algumas coisas. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu falasse sobre esse texto nessa noite e transmitisse para a igreja um recado de Deus. Amém, queridos? Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre como que eu consegui o meu primeiro emprego. Eu tenho 37 anos de idade hoje, irmãos. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 20 anos. Eu me lembro muito bem que era um sábado pela manhã, 8 horas da manhã, eu estava dormindo, e alguém chamou, sabe quando você escuta aquela voz longe, alguém chamando lá no portão, Sadraque, Sadraque. Mas o meu corpo dizia, não levanta, não vai. E minha mãe atendeu e me acordou e falou, ó, o fulano de tal veio aqui e falou que é para você estar hoje lá na Sadia, porque vai conseguir um emprego para você. Eu peguei os documentos, saí de casa pensando o quê? Chegar lá, deve ser uma entrevista de emprego, né?
Me preparei para a entrevista, para ser entrevistado, e cheguei lá, era para fazer um teste. Chegamos, recebemos o uniforme, entramos para dentro da fábrica, fizemos o teste. Uma semana depois eu já estava trabalhando. E durante 7 anos eu trabalhei naquela empresa. E aí depois eu fui trabalhar numa outra empresa. Eu estava lá na Sadia trabalhando, quando alguém de casa me ligou e falou: olha, a Ciferal ligou aqui para casa, pediu o número da sua roupa e disse que é para você ir lá amanhã à tarde para fazer um teste. Falei, amém. E no outro dia eu fui lá na Ciferal, fiz o teste. 2 semanas depois eu já estava trabalhando na Ciferal. E foram 9 anos trabalhando ali dentro. E hoje eu estou trabalhando numa outra empresa. Mandei uma mensagem para um amigo, falei, rapaz, eu estou desempregado e estou querendo trabalhar. E aí ele falou, me manda seu currículo. Eu mandei o currículo para ele pelo WhatsApp mesmo. E aí 2 dias depois ele me retornou e falou, rapaz, ó, foi um cara mandado embora aqui e a vaga vai ser sua. Vem cá rapidinho que a vaga vai ser sua. E eu fui lá, levei os documentos todinho, já era uma entrevista já. E na mesma semana eu fiz o exame e na outra semana eu já estava trabalhando. Tudo isso porque Deus, porque Deus é bom, porque Deus usa pessoas, porque Deus é maravilhoso, Deus cuida da nossa vida, né? E Deus usou amigos que eu conhecia. Para trabalhar na Sadia, que foi o meu primeiro emprego, Deus usou um irmão da minha igreja, que já trabalhava lá. Falei com ele, poxa, eu queria trabalhar. E ele pegou meu currículo, levou lá, me indicou e eu comecei a trabalhar. Para trabalhar na Ciferal foi a mesma coisa. Um irmão da minha igreja também trabalhava na Ciferal. Eu falei, rapaz, eu estou querendo trabalhar na Ciferal aqui. Todo mundo de Xerém trabalha na Ciferal. E ele foi lá e agilizou para mim também. E eu fui trabalhar na Ciferal. E nessa empresa que eu estou hoje foi a mesma coisa. Não foi um irmão dessa igreja, mas foi um irmão da outra igreja que agilizou para mim e eu consegui. Porque eu conhecia essas pessoas. E assim acontece com o emprego, assim acontece também com o hospital. Às vezes alguém da nossa família está precisando de um tratamento, e aí você conhece alguém que é um enfermeiro do hospital, e ele vai lá e ele consegue para você uma oportunidade de fazer um exame, de uma consulta. E nós conseguimos muitas coisas, irmãos, com o conhecimento, com pessoas que o próprio Deus coloca na nossa vida. Sabe, pessoas que Deus traz para perto da gente, que a gente nunca imaginava conhecer, e são pessoas que vão viabilizando o nosso caminho. A Bíblia diz que Deus ele vai adiante de nós. Eu gosto dessa expressão, Deus ele vai adiante de nós, ele vai aplainando os caminhos, né? Significa que Deus ele vai preparando as situações, vai preparando, Deus vai tocando no coração, Deus vai convencendo pessoas, tudo isso para nos favorecer, para nos ajudar, porque nós vivemos num mundo de muita indiferença. Tem pessoas que nasceram no berço de ouro e tem tudo na sua mão, e a maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui, que somos pobres, né, conseguimos as coisas, mas com muita dificuldade, mas somos servos de Deus e Deus nos abençoa. A bênção do Senhor está sobre o seu povo. E vivemos milagres na nossa vida. Vivemos conquistas. Chegamos a lugares onde nós nunca iríamos imaginar chegar. Alguns irmãos trabalham em lugares onde ele nunca imaginou que iria trabalhar. Alguns irmãos conquistaram coisas, compraram casa, compraram terreno, que se voltasse há alguns anos atrás, iria dizer assim, nossa, eu nunca iria conseguir. Como que eu iria conseguir isso? Conquistas que temos na nossa vida, que Deus proporcionou, que Deus nos abençoou, que Deus usou pessoas, conhecidos nossos. São momentos da nossa vida que as coisas dão certo, que as coisas andam. Quando você conhece pessoas, parece que tudo é mais fácil. Quando você fica desempregado, você não fica desesperado, porque você conhece pessoas, você conhece gerente, você conhece, né,
Quando alguém está enfermo e precisando, você conhece pessoas, você sabe quem procurar, você sabe quem recorrer. Pessoas que na sua própria família têm pessoas de influência. É um tio que ajuda, é um amigo, é um irmão que está sempre chegando junto, que não te deixa desamparado. São momentos que são favoráveis na nossa vida. Muitos de nós sempre passamos por esse momento onde as coisas estão dando certo, onde está tudo indo bem, né? Onde a gente consegue sonhar, onde a gente consegue planejar, onde a gente consegue olhar para o final do ano e programar uma saída, programar um passeio com a família, onde a gente consegue pegar, né, a família dentro de casa, proporcionar algo bom. Todos nós vivemos isso, irmãos. Todos nós vivemos de momentos, e esse é um momento favorável. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala que é tempo de chorar, sim, mas também diz que é tempo de rir. A Bíblia também fala que é tempo de festa, que é tempo de celebrar. E nós, como povo de Deus, de tempo em tempo nós estamos celebrando. Nós estamos festejando, nós estamos celebrando ao Senhor, agradecendo a Deus. A família da minha esposa é uma família muito festeira. Parece que tem pessoas que fazem aniversário lá todo mês. E todo mês tem uma festa, todo mês a família está junta. Eles se juntam com um monte de comida e todo mundo leva comida para casa no final. E todo mundo é crente, todo mundo é abençoado. Mas existem momentos na nossa vida, irmãos, que é complicado. A Bíblia chama esse momento de dia mau, onde as pessoas influentes que você conhece, elas somem de vista, onde você não consegue achar emprego em lugar nenhum, onde você vai e procura os amigos, mas ninguém consegue te ajudar, ninguém consegue te estender a mão. Tem momentos na nossa vida que são complicados, irmãos. Mesmo sendo crente, mesmo sendo servo de Deus, existem momentos que o desespero ele começa, ele bate a nossa porta. Ele bate a nossa porta, ele tenta entrar no nosso coração, né? O que não dizer de um pai de família que quando está desempregado, ele olha para a sua família, ele precisa sustentar a sua casa, ele precisa pagar as contas. E nós que somos servos de Deus precisamos andar em dia. Nós precisamos arcar com nossos compromissos, com nossas responsabilidades ante a sociedade. Mas como fazer tudo isso quando os recursos se acabam? Como continuar sendo cristão, como continuar fazendo as coisas de Deus, quando a gente olha para a nossa vida e a gente não vê nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de que amanhã vai ser melhor. Esses momentos são momentos reais, irmãos. Muitos homens de Deus passaram por momentos assim, de se verem sozinhos, isolados. Por um momento olhar para a sua vida e pensar, poxa, todo mundo se esqueceu de mim. Eu estou fazendo, eu estou trabalhando, mas ninguém olha para mim. Ninguém percebe a minha necessidade. Quando chega dentro de casa, você olha para despensa vazia, nenhum alimento. E você não consegue imaginar de onde você vai conseguir o recurso amanhã para colocar um alimento na mesa. Ou quando você olha para aquelas contas, todas vencendo, algumas vencidas, e você não consegue pensar como que eu vou conseguir o recurso para quitar essas contas. Ou quando você era uma pessoa cheia de sonhos, cheia de aspirações, e hoje você não vê condições de fazer nada. São momentos que nós passamos. Mas passar esses momentos sem Deus é quando aquela pessoa dá cabo da própria vida. É quando aquela pessoa se lança nas drogas. Porque todos nós chegamos em um momento como esse na nossa vida. E esse momento na Bíblia, ele é chamado de vale. Porque vale é o lugar onde aconteciam as pelejas, as batalhas.
E se você é cristão há muitos anos, você vai se lembrar que antigamente a igreja tinha o costume de orar no vale. E orar no vale era diferente de orar no monte. Na minha época de adolescente, para ir no vale, eu tinha que fazer jejum, irmão. O nosso líder dizia, se você não fizer pelo menos 1 hora de jejum no dia de ir do vale, é melhor que você não vá. E eu sou uma prova viva, porque teve uma vez que eu não fiz jejum, irmãos, eu fui. E quando nós chegamos na entrada do vale, a gente parava para ter um momento do perdão. Você se lembra do momento do perdão? A gente parava ali e quem tivesse feito alguma coisa grave tinha que confessar o perdão para poder entrar no vale. E isso aqui, na Metodista do Morro. E naquele dia eu não tinha feito o jejum e meu coração acelerou de uma forma, irmãos. E tinha um adolescente conosco que ele era muito atribulado, estava sempre fazendo bagunça. E o líder falou, fulano, você não pode entrar não. Ele falou, não, tá, então não vou entrar. E eu falei com o líder assim, pode deixar que eu vou acompanhar ele até lá fora. Eu fui e eu não voltei. Quem conhece aquele vale sabe como que era, não sei nem como é que está mais, como que era escuro, aquilo era um terror. E tinha que fazer jejum, porque o vale, as pessoas tinham visões, irmão, via tudo, via homem de branco, homem de preto. As visões do vale eram as piores que tinha. Então o vale, ele traz essa ideia de um lugar de peleja, um lugar de luta, um lugar de decisão. As batalhas eram travadas no vale. Muitos soldados iam e muitos soldados não retornavam. Então quando as pessoas chegam no vale sem Deus na sua vida, sem Deus, é a hora que o desespero entra. É a hora que as pessoas tomam decisões precipitadas, loucuras. Algumas pessoas se afastam de Deus, entram para o mundo das drogas, se afastam da família. Tem pessoas que estão perdidas até hoje, porque quando chegaram no vale, elas não tinham Deus para sustentar. Mas nós temos um Deus na nossa vida. E o interessante é que às vezes o próprio Deus nos leva para o vale, para poder tratar da nossa vida, para poder tratar de nós, da nossa personalidade, do nosso caráter. Sabe quando você sente o parafuso apertar na sua vida? Quem é espiritual consegue identificar isso, que as coisas começam a estreitar dentro de casa. E de repente, se fosse uma pessoa carnal, iria se desesperar, mas o espiritual entende as circunstâncias, irmãos. Hoje nós falávamos na escola dominical que o diabo, ele não tem vez na nossa vida, porque quem está conosco é o Senhor. O diabo, ele fica de longe tentando achar uma brecha, mas enquanto nós vigiarmos em Deus, nós estaremos protegidos. Mas de vez em quando o próprio Deus, ele nos leva para o vale, para testar a gente, para apurar a nossa fé, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer ter uma experiência mais profunda com Ele. Eu sei que para uns o vale é desesperador. Para muitas pessoas que não têm Deus, o vale é um lugar de escassez. Essa situação onde você está desempregado, sem nenhuma possibilidade de emprego. Quantas pessoas entram numa situação como essa e dão cabo da própria vida? Ficam desesperados. Pessoas que vão assaltar, vão roubar, vão entrar para o mundo do crime, porque essas pessoas não têm Deus no seu coração. E quando bate, e quando chega o momento do desespero, elas não têm aonde recorrer, mas nós temos o Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil, mas ele também disse, eu venci o mundo. Então, se nós nos mantivermos na posição que o Senhor quer, irmãos, o nosso inimigo,
ele é um adversário vencido. Você já pensou nisso? Quando Jesus ele disse, eu venci o mundo. Nós lutamos contra um adversário vencido. É só nós nos mantermos na posição que nós vamos vencer, que nós vamos triunfar. E talvez você está aqui hoje e na sua vida está passando por esse momento de escassez, onde você olha para os lados e você não vê perspectiva. Onde você olha para os lados, você tenta puxar uma esperança lá no seu coração para uma melhora e você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue detectar. Como que vai melhorar? De onde que vai vir a solução? Esse texto aqui fala sobre um exército. Na verdade eram 3 exércitos: do rei de Israel, do rei de Judá, do rei de Edom, que foram guerrear contra o rei de Moabe. E eles passaram por um caminho, andaram 7 dias num deserto, e por causa de um planejamento errado que fizeram, a água acabou. Eles estavam agora próximos aos inimigos, mas os soldados estavam debilitados, os animais estavam debilitados, porque não tinham mais água. E o texto diz que eles foram consultar o Senhor e perguntaram assim: entre nós não existe aqui um profeta de Deus? E estavam com eles ali o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no profeta Eliseu, o profeta Eliseu liberou uma palavra profética, que foi essa que eu li aqui com vocês, no verso 16 e no verso 17. Ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, não vereis chuva, não vereis vento, todavia esse vale vai se encher de água. Eu estava imaginando, irmãos, na minha casa, como que essa cena se deu. Imagina a tenda, o profeta estava dentro da sua tenda, os 3 reis vão até o profeta, provavelmente vai ali alguns soldados, a guarda dos reis, né? Entram na tenda e o restante dos soldados fica tudo lá fora. Há uma expectativa, olha, eles foram consultar o profeta, o que será que Deus vai fazer? E no texto alguém disse assim: quem está aí é o Eliseu, o servo de Elias. E quem era Elias? Aquele homem que orou e Deus cerrou os céus. Depois ele orou e Deus fez chover. É um homem da chuva, é o profeta da chuva. Então vai dar tudo certo. Deus vai fazer chover aqui nesse deserto. Com certeza essa era a expectativa dos soldados, a conversa deles, no meio daquele desespero. E quando eles entraram na tenda do profeta e o profeta liberou essa palavra, eu imagino como que os reis passaram essa palavra para os seus capitães, para os seus generais, e como os generais passaram essa palavra para os soldados. Eu imagino o general voltando e o soldado perguntando: e aí, que hora que vai chover? E o general falando: rapaz, ele falou que não vai ter chuva, que não vai ter vento, mas que vai ter água. E eles estavam num local seco, irmãos, não adiantava cavar ali para brotar água. Imagina o pensamento dos soldados agora. E tem um detalhe, hein, soldados? Ele pediu para a gente fazer uns buracos aqui, que essa água que vai vir vai encher os buracos. Por certo, irmãos, alguns não acreditaram naquilo ali. Imagina o limite deles. Sem água, a pessoa quando está com muita sede, ela nem raciocina direito. O desespero, eles querendo água e não tem água. Esperavam que fosse chover, mas não vai chover e a gente ainda vai ter que cavar aqui. Assim, é muito desafiador isso aí. Mas são coisas que só acontecem com o povo de Deus. São coisas que quem está do lado de fora está pensando assim: agora eu quero ver esse irmãozinho aí, essa irmãzinha, como que vai sair dessa situação? Porque
porque eu sei que já está desempregado há tantos meses, eu sei que não consegue nada, quero ver como vai se sustentar, quero ver como que vai conseguir sair dessa situação. Mas aqui, no meio dos crentes, quando tudo diz que não, Deus vem e realiza o milagre. Esse texto fala de uma mensagem de esperança mesmo quando não existe nenhuma esperança. E eu me lembro de Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Deus falou para Abraão: Abraão, vou te dar um filho. E Abraão já era avançado em idades. Quando Abraão recebeu essa promessa, ele já tinha 75 anos de idade. E ele só foi ter o seu filho com 100 anos de idade. Mesmo na impossibilidade humana, Deus realizou o milagre. Então, quando nós estamos no vale, quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos no meio, desse caos, quando na nossa vida, aparentemente, as coisas parecem que não vão andar, parece que nada vai acontecer, é quando Deus decide manifestar o seu poder. E Ele disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando somos fracos, quando não temos possibilidade, quando nós não conhecemos ninguém, o nosso Deus, Ele se revela para nós. Quando nós achamos que não vamos conseguir, o nosso Deus, Ele se manifesta dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa história, para poder mostrar, para poder provar que Ele é o Senhor. Esse exército aqui, eles já estavam próximo ao inimigo. No dia seguinte, eles já estariam no arraial do inimigo. Então, provavelmente, o inimigo, com os seus sentinelas, já havia tomado conhecimento, inclusive da situação deles. Eles não vão conseguir nada, porque eles estão sem água. Eles não vão conseguir avançar mais, porque acabou o combustível deles, acabou a força. E assim é o pensamento das pessoas com relação a você hoje, que não vai conseguir mais nada, que não vai avançar mais, que vai ficar só nisso. Mas existe uma força do Espírito Santo sobre a nossa vida. Existe uma força do Espírito Santo sobre a igreja, porque a igreja, ela avança contra as impossibilidades. A igreja avança contra tudo aquilo que é contrário. Se fôssemos esperar, irmãos, no governo humano, a igreja nem existiria mais. Porque ao longo da história, a intenção do governo foi sempre acabar com a igreja. Tudo que é criado, tudo que é feito a nível de governo, é feito para poder paralisar a igreja. Mas a igreja, ela vem existindo. Ela vem superando, ela vem suportando, ela vem vencendo, ela vem conquistando na força do Senhor. E a Bíblia nos orienta: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento. Pode ser que seja em um momento Deus use alguém para te abençoar, como aconteceu comigo. Pode ser que em determinado momento Deus coloque pessoas na sua vida, no seu caminho, para te abençoar, irmãos. Mas mesmo quando todos se afastam, o Senhor, Ele nunca se afasta de nós. Ele permanece conosco, Ele permanece do nosso lado. E às vezes quando alguém se afasta, a gente pensa: o que será de mim? Porque os nossos olhos estão naquela pessoa, estão naquele recurso, estão naquela possibilidade. Mas eu te convido hoje a tirar os seus olhos e colocar os seus olhos no Senhor. O rei Josafá, quando estava prestes a guerrear uma guerra que muito provavelmente ele não teria condições de vencer, porque os inimigos vinham e eles eram milhares e milhares, o rei Josafá fez uma oração e ele disse: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Eu não vou ficar olhando para a quantidade de inimigo, eu não vou ficar olhando para a minha escassez de soldado, eu vou olhar o Senhor.
porque o meu Senhor, Ele é suficiente. E o que mais a igreja precisa para vencer? Só do Senhor, irmãos. Às vezes nós queremos até que leis sejam aprovadas ao nosso favor. Às vezes nós queremos até que o governo seja cristão, que tudo fique bem, que tudo dê certo. Mas cuidado, irmãos, não se engane. Biblicamente falando, as coisas vão de mal a pior. E a Bíblia diz que quando pensares a paz, aí virá o fim. Tudo vai começar com uma falsa paz. Porque o interesse do diabo é destruir a nossa casa, é destruir a nossa família, é destruir a nossa igreja, é de nos paralisar. Mas maior é aquele que está conosco. E assim como nós sempre vencemos, nós vamos continuar vencendo. Então não pense que você está no vale hoje para a derrota sua, não. Deus te colocou no vale hoje para que você seja vencedor. E eu te pergunto o seguinte: até que ponto se pode entrar em um vale? Até o meio. Porque depois que passa do meio, você já está saindo do vale. E talvez hoje você entrou dizendo: eu estou no meio do vale. E você não se apercebeu, porque já está saindo desse vale. Aquele mesmo Deus que te colocou lá é o mesmo Deus que te tira. E nós nunca saímos da mesma maneira, irmãos. Deus, Ele acrescenta na nossa vida uma unção. Ele acrescenta uma autoridade na nossa vida. Ele acrescenta uma experiência na nossa vida. E nós crescemos, e nós amadurecemos, e nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, nesses tratamentos de Deus, para que quando estivermos diante das situações lá fora, nós já vamos estar aperfeiçoados. Quantas dificuldades os homens de Deus enfrentaram antes de serem recompensados pelo Senhor? É só você lembrar de Davi. Quanto tempo Davi ficou no deserto, fugindo do rei Saul? Quando nós lemos algumas páginas da Bíblia, parece que foi rápido, mas foram anos, irmãos. Foram anos fugindo, foram anos ali, né? Ele teve várias oportunidades de matar o rei Saul, mas ele estava esperando em Deus, porque não foi daquele jeito que Deus prometeu que ele seria rei. Deus já havia todo um projeto, já havia arquitetado algo para a vida de Davi, e Davi estava ali mesmo no vale, mesmo na dificuldade, esperando em Deus. Quando todo Israel virou as costas para Davi, Davi estava agora como que um fugitivo da nação, mas o Senhor estava com ele, e o dia da vitória de Davi já estava agendado na agenda de Deus. Quando Deus colocou Davi naquele vale, Deus já tinha o dia certo de tirar ele dali. Davi não iria morrer naquela situação. Davi não iria naufragar naquela situação. Se você entrou numa tempestade hoje, saiba que o mesmo Deus que te colocou nessa tempestade é o mesmo Deus que vai te tirar dessa tempestade. Eu me lembro de Jesus quando ele disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. A palavra que ele liberou, o segredo está naquela palavra. Ele não disse assim: entrem no barco e tentem chegar lá. Parece que às vezes na nossa vida, parece que é isso que a gente entende, né? Deus, ele nunca disse: Andréia, tenta vencer. Dirlane, tenta, vai tentando aí, Dirlane. Uma hora não é isso que Deus fala. Deus, ele diz: passe para o outro lado, avance até o outro lado. E como eu disse no início, ele vai adiante de nós, ele vai aplanando os montes, ele vai desembaraçando os caminhos. Então, irmãos, quando tudo diz que não, quando as pessoas dizem, não importa o que as pessoas estão dizendo, irmãos, fique com aquilo que o Senhor falou. E o Senhor disse:
passe do outro lado, avance um pouco mais. Eu estou com você. Quando, sabe, as pessoas mais ricas hoje, elas conseguiram enriquecer no meio das crises. É no meio da crise que vem aquela revelação, aquela ideia para poder construir algo inovador. Porque é no meio da crise que a gente busca a força que a gente consegue em Deus, superar os obstáculos. E o nosso obstáculo hoje é um obstáculo espiritual, que você vai vencer na força do Senhor. E o Senhor hoje diz: diga ao fraco, eu sou forte. Toda força está no Senhor, irmãos. Que você possa hoje entender que você não vai naufragar, que você não vai perder, que você não vai parar. Ainda mais no ano como esse ano que nós estamos vivendo. Porque esse ano é o ano do cumprimento das promessas de Deus. E a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel. Deus não se confunde. Deus não confundiu você com ninguém. Deus não toma decisões precipitadas. Se Ele permitiu que você entrasse nessa situação, é porque Ele sabe que você pode, que você vai chegar do outro lado. São situações que a gente não vê de onde que vai vir, irmãos. Esses soldados que estavam ali nesse vale, quando alguém disse: olha, não vai ter chuva, não vai ter vento, e vocês têm que cavar. Alguns com certeza nem consideraram aquilo ali, nem deram ouvidos para aquela palavra. Mas aqueles que acreditaram, aqueles que tiraram a armadura ali, pegaram as suas espadas e começaram a fazer buraco. Talvez alguns até zombaram dele: rapaz, você está cavando isso aí, cara? Você acha que você vai encontrar água aí nesse deserto? Continuaram cavando ali, ó, a tarde toda. E à noite eles foram dormir, cansados de cavar. Mas a Bíblia diz que pela manhã, olha o mistério aí, veio uma água, numa certa direção, e encheu todo aquele vale. Aonde havia um buraco cavado, se encheu de água, virou um poço d'água. Como é que veio essa água? Muito provavelmente, irmãos, aquele que disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, foi o mesmo que falou: águas, vão até lá, porque o domínio está nas mãos dele. Ele disse: existe um povo ali no deserto que eu preciso saciar a sede deles. Então águas que estão aí vão até lá. Ele deu ordem. E às vezes nós estamos desesperados porque não conseguimos pensar no amanhã. O amanhã pertence a Deus. E Ele já planejou tudo, irmãos. Já está tudo com Ele, já está tudo no controle dEle. E você pensa: mas eu não conheço ninguém. Mas Ele conhece todo mundo, irmãos. E você pensa: mas hoje eu não tenho ninguém ao meu favor. Mas Deus tem todas as coisas, e é o Deus que você serve, e basta uma palavra dele hoje, para aquilo que está distante se aproximar de você, para aquilo que está perto te afligindo sumir de dentro da sua casa. E aqueles soldados, quando acordaram pela manhã e viram aquela água, disseram: valeu a pena cavar. Olha, não sei de onde que essa água saiu, mas eu vou mergulhar nessa cisterna que eu fiz. E é isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer que você retorne, Deus não quer que você retroceda, Deus não quer que você desista, por pior que esteja hoje, por pior que por mais imaginável. De repente você deita no travesseiro e pensa: como que vai ser amanhã? O Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Você está sofrendo por antecipação. Viva hoje. E hoje, a palavra de Deus hoje é: passa, atravessa, você vai chegar do outro lado. Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. Deus vai glorificar o nome dEle na vida dessa igreja.
Enquanto muitos podem olhar e pensar assim, mas daquela igreja, eles não vão conseguir nada, eles não têm força, eles não têm nada. Mas nós temos um Deus que é por nós. Nós temos um Deus que luta as nossas lutas. Esse mesmo rei Josafá que falou: Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Ele orou, entregou nas mãos do Senhor. Aí Deus falou assim: vai lá, anjo, você aí mais fraquinho, vai lá. Só mata só 185 mil só. O resto correu. E é assim que Deus faz, irmãos, na nossa vida. É assim que Ele faz. Ele não vai deixar você naufragar nessa tempestade. Ele não vai deixar que o seu barco afunde. O Senhor está velando pela sua vida, irmãos. Quando você caminhando nessa praia aí, só está vendo só a marca dos seus pés, né? Só as suas pegadas. Na verdade, Ele está te carregando no colo. Deus está conosco, irmãos. E essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Além das possibilidades, nós somos o único povo desse mundo que vive assim. Que vive assim. Que vive de maneira a acreditar que o impossível vai acontecer. Para aquele que está doente, para aquele que está enfermo e que já ouviu dos médicos um diagnóstico negativo que diz: olha, para você não tem jeito mais. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Se você precisa de uma palavra hoje, não é a palavra do homem, mas é a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu quero orar pela sua vida. Você que estava pensando em desistir, você que estava pensando em jogar a toalha, você que não via mais nenhuma possibilidade. Deus hoje quer que você olhe para Ele. Eu sou em nome de Jesus, querido Deus. Eis aí, Pai, a sua igreja. Deus, o Senhor trouxe essa palavra sobre nós hoje, Deus, e essa é uma palavra profética, Senhor. Essa é uma palavra profética, ó Deus. Eu creio que o Senhor vai dar uma injeção de ânimo a cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Eu creio aqui, Deus, que muitas pessoas que não viam solução, que não viam mais possibilidade de mudança, os pais que olhavam para os filhos, ó Deus, e que não viam esperança, os filhos, ó Pai querido, que não tinham expectativa, famílias, Senhor, que estavam desestruturadas, ó Deus, pessoas que não sabiam mais a quem recorrer, Senhor. Através dessa palavra, ó Deus, o Senhor diz para cada um de nós que Tu és o nosso recurso, que Tu és um Deus de possibilidades, que todas as possibilidades estão no Senhor, que Tu és um Deus que cria porta onde não existe porta, que Tu és um Deus que do nada faz criar a solução para as nossas vidas, ó Pai. E eu creio que nessa noite o Senhor está entrando na nossa vida, o Senhor está entrando nessa igreja, cada família, cada pai de família, cada dona de casa, cada filho. Eu creio que nessa noite o Senhor está entrando com providência, com restauração, com livramento. Eu creio que nessa noite o Senhor está entrando com cura, Senhor. E o Senhor está alcançando a nossa vida hoje, Deus, através dessa palavra profética, Pai. O Senhor está nos fortalecendo, Pai, está nos dando